Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, tudo bem, pessoal? Maravilha. O pessoal tá ouvindo bem a Paula aí? Como é que estão? Vocês me falam se vocês não estiverem ouvindo ela, que eu aumento o som aqui, tá bom? Paula, como é que você tá? Falando de onde? Eu tô bem, eu falo aqui de Boston, Estados Unidos. Tô feliz hoje por estar participando desse encontro especial da Tribo do Soma, e vamos caminhando junto nessa jornada. É isso aí, tava falando com a Paula um pouquinho antes, ela falou que nunca fez live, é a primeira live dela, é isso mesmo, Paula? Sim, é a primeira vez. Eu, quando chamei ela para fazer a live, foi o quê? A final de semana, né? Ela falou: Ai, meu Deus, só você para me fazer acordar de madrugada, né? Porque aí em Boston, que horas são agora? Agora são 6h15. São seis e 6h15, quinze. é bem A cedo gente, para. pra estar desperta já é um pouquinho cedo. Dá mais para botar o rostinho na câmera, né? Aí fica com a cara, o Exatamente. olho todo inchado, de ter acabado de acordar. Só você, mas vale a pena. Tô É, aqui que para bom. incentivar o pessoal a conhecer um pouquinho da minha história. Fico feliz. Tenho certeza que você tem uma história linda para contar, né? De superação. Conta um pouco para gente quem é a Paula Alves. Olha, se você me perguntasse isso até o ano passado, eu saberia te responder facilmente, porque era uma pessoa modulada, certinho, com títulos e rótulos, mas hoje eu não consigo dizer, porque a cada 10 minutos, a cada 5 minutos eu estou em mudança. Uhum. Só que, digamos assim, eu sou formada em pedagogia, fui professora por 10 anos, porém eu sentia que ali não estava a minha missão, né? Continuei 10 anos mesmo assim. Só que na pedagogia eu conheci a psicologia. Aí eu me especializei em psicologia educacional e comportamental, mas não atuei como psicóloga, eu só incluí essa ferramenta nas minhas aulas. Então, eu trabalhei com comunidade carente por 10 anos, dentro da área livre, dentro da favela mesmo, você convivendo com aquele dia a dia que a gente só via praticamente nos filmes e na televisão, né? É, Aprendi a ser humana ali, porque eu era um pouquinho arrogante, eu era um pouquinho egocêntrica. Eu aprendi a ver a dor do outro, né? A sentir a dor do outro. E por eu desenvolveu a ser empatia, né? isso, e por eu ser um pouco sensitiva, eu comecei a agarrar tudo aquilo para mim. E foi chegando um momento assim que eu falei, não posso mais viver nisso, e veio a oportunidade de eu vir embora para os Estados Unidos. Eu era concursada pública, tudo certinho, e simplesmente joguei tudo pro alto, assinei minha exoneração e falei, vamos embora. Cheguei aqui sem falar nem hi nem bye e falei, vamos aprender. Aí, com 2 anos aqui, o primeiro ano foi muito bom, tudo descoberta, tudo novo. No segundo ano, eu caí em depressão. Nossa. Aí, fui diagnosticada, tomei medicamentos. Só que quando eu me via, aquela pessoa não era a Paula mais, aquela pessoa alegre, aquela pessoa extrovertida, eu só existia. Eu não tinha sentimento, eu não sentia raiva, eu não sentia amor, não sentia paz, não sentia nada. Tava num estado de apatia, você diz? Totalmente, totalmente. Então, tipo, se tivesse frio tava bom, se tivesse sol tava bom também. Eu não ia Uhum. reclamar de nada. Aí até a minha mãe brincou, não para de tomar remédio não, que assim você tá bem, porque você não tá brigando com a gente. Porque Uhum. eu era muito reclamona, o que não me Uhum. satisfazia eu estava reclamando. O remédio Porém, ele te ajudava na questão da depressão, por outro lado, ele também fazia com que você não sentisse a vida, é isso? pois é, isso que aconteceu comigo, tipo assim, aí eu estudava aqui, né, chegou as minhas notas, foi aí que eu decidi cortar. Chegou as minhas notas, eu tinha nota em tudo, aí chegou na participação, eu estava com 4. Eu falei, opa! Aí eu fui reclamar, porque até então minha natureza era reclamar, né? Aham. A minha professora olhou pra minha cara e falou assim: você não tá em sala de aula, só seu corpo tá aqui. Nossa.
Aí eu catei o remédio, joguei tudo dentro da pia, falei, não tomo você mais. Aí o processo de sair dos medicamentos também foi bastante difícil. Nisso eu ganhei muito peso, e aquela vida virou uma avalanche. Meu relacionamento entrou em dificuldade, foi bastante tenso. E nessa eu comecei a participar de uns grupos de mulheres. Eu ia mais para tentar saber o que estava acontecendo e ficava naqueles momentos ali. Só que começava umas meditações com o grupo, eu fazia até então ali, você tinha aquele resultado momentâneo, mas ela falava, respira, tem gratidão. Eu falei, mas vou ter gratidão do quê? Se eu não tô nem aqui. Uhum. Aí aos poucos eu fui estudando eu mesma, fui pesquisando e encontrei você. Legal. Aí essa técnica sua diferente me chamou a atenção. Tem acho que uns 6 meses que eu comecei a praticar a meditação, as meditações do soma, as meditações com as práticas de respiração mais intensa. Aí eu falei, essa bruxaria funciona. Eu quero saber o que, que é isso. E entrei mais a fundo, quando teve a oportunidade de participar do Soma, eu participei. Eu já estava inscrita na sua formação de professores. Ah, é? Ah, tá. Não, porque eu comecei, eu falei, não, eu quero aprender isso. Aí logo em seguida apareceu uma notificação sua para mim me oferecendo. Eu falei, é isso mesmo que eu quero aprender a fazer isso. Ah, E que eu legal. contava para meus amigos, eles não conseguiam fazer. Eu falei assim, como você não consegue? E eu não conseguia explicar o processo. Eu falei, não, eu vou aprender isso. E tipo assim, foi estralos do universo, né? Logo em seguida apareceu a formação, eu entrei. Aí, dentro do processo da formação, apareceu o Soma. Aí eu comecei a fazer o Soma, pratiquei. Confesso que participei do grupo só por causa do Soma Love. Ah, que Não legal. porque eu estou em busca do meu grande amor, mas o meu grande amor sou eu. É isso aí. Então, eu falei, não, eu quero fortalecer tudo que tem aqui dentro e acreditar que é possível. Que legal, que lindo. Quando você falou essa coisa, né, que quando você teve o primeiro contato com a meditação, nesses encontros, que é muito comum, né, esse tipo de abordagem terapêutica nos Estados Unidos, né, encontros de grupos, né, Sim, é, você falou que não conseguia sentir, né, gratidão, porque, sente gratidão, sente isso. Isso é uma coisa que eu falo muito nas lives, que é engraçado você falando isso, confirma, né, algo que é o que eu vejo também como professor todo dia. Às vezes a pessoa nunca, quando ela está no estado de dor ou de sofrimento, ou passando por algum processo difícil na vida dela, ela não tem o sentimento de gratidão ali, o recurso interno para sentir a gratidão ou para sentir o amor. E quando alguém chega e traz palavras, sinta o amor, sinta a gratidão, isso são meras palavras. Para a sim, pessoa, exatamente. ela não consegue incorporar o sentimento porque ela não tem esse recurso ali interno. Era isso que acontecia com você? Sim, exatamente, porque se eu for contar o meu background, a minha parte passada, eu venho de traumas assim que me machucaram bastante. Venho de crenças que me limitavam a acreditar em algumas coisas. Eu cresci num ambiente bem tradicionalista, religioso. E se eu falasse em meditação, meditação era coisa ruim. É bruxaria, é macumba, e é os termos que o pessoal usa. Mesmo. Porque você não pode falar com essas coisas, você tem que estar com problema e falar com Deus. Mas como é É. que você vai falar com Deus se você não está tendo a resposta? Se ele não está te dando uma vibraçãozinha ali? Às vezes a gente está tão bloqueado que a gente não consegue ouvir essa resposta do divino, né? E eu vim de um ex-casamento que terminou por violência, então eu parei de acreditar nas pessoas. Nossa, Se a ficou pessoa, desconfiada. sim, se a pessoa que dormia do meu lado tentou me matar 2 vezes, como que Nossa, acreditar em alguém? caramba. E era uma coisa assim tão fingida, porque até mesmo meus pais não acreditaram em mim quando eu contei. Porque o cara era perfeito. O cara era a pessoa que trazia água na sua mão. Só que quando fechava a porta, ali ele se transformava.
Meu Deus. E eu era uma pessoa que eu reclamava, que eu fazia tudo, acontecia. Então as pessoas, quando eu falava, não, é que você tem um gênio ruim. Alguma coisa você fez para ele ter ficado nervoso. Eu falei, não, o problema não está em mim. E nessa, eu cresci nesse ambiente controlado. Quando eu me separei, eu falei, agora é a minha vez. Chutei o pau, chutei a família. Falei, não quero saber de vocês não, que vocês não acreditam em mim. E fui viver a vida. Uhum. Então, nesse caminho, fiz coisas que eu poderia dizer que eu não me agrado. A Uhum. gente despirocou, né? É um termo aí que a gente usa de vez em quando. Lá no Rio é muito comum, eu não sei São aqui. Paulo também. Despirocou, então, virou É, rebelde. virei rebelde sem justa causa. Uhum. E nesse processo, eu parei de confiar nas pessoas. Uhum. Eu era a dona do meu próprio ser e só fui vivendo, sem Uhum. perspectiva. Eu Uhum. agradeço, assim, ao universo, a Deus, que, tipo, ainda consegui me manter na trilha. Não Uhum. saí tanto da linha e não me perdi nesse processo. Uhum. Mas agradeço também porque me tornei a pessoa que eu sou hoje. Isso. Foram com os traumas, com as pancadas da vida aí que eu me construí. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Fazer as Sim, pazes, né? Com os nossos erros também do passado, porque não só os erros, mas também as dores, aquilo que a gente sofreu, porque a gente não seria quem nós somos hoje se não fossem elas, né? E exatamente. quando você olha para o momento presente, você fala: Nossa, que legal! Eu sou o Gabriel que eu gostaria de me tornar. Que legal, eu sou o Gabriel que está ávido a mudar e crescer continuamente. Eu sinto que eu estou crescendo e mudando continuamente. Aí você consegue gerar gratidão pelo passado, né? Você começa a perceber, poxa, então aquilo que aconteceu, aquela rejeição, aquele abandono, aquela humilhação na infância, aquilo tudo que eu vivi, valeu a pena de certa forma, porque do contrário eu não seria quem eu sou hoje. E assim a Sim. gente consegue perdoar as pessoas que nos fizeram mal também, né? Não, eu estava tendo esse diálogo essa semana com uma super amiga minha. Aí ela falou: Ai, você não sente raiva do seu ex, essas coisas? Eu falei assim: não. Por um lado, eu sinto. Não vou falar a palavra pena, porque eu não gosto dessa palavra. Uhum. Mas eu sinto por ele ter se tornado uma pessoa diferente do que ele era. Mas ao mesmo tempo eu sou grata, porque se eu não tivesse passado por esse relacionamento, eu talvez não seria quem eu sou hoje, não estaria onde eu estou hoje. Então Uhum. a gente aprende muito com isso, com a educação que meus pais me deram, aprendi muito também. Então a gente aprende a ser grata pelo que passou Verdade. e grata E pelas coisas que vêm também. é isso que eu ia falar, é engraçado, é grato pelas coisas que vêm e consegue até mais facilmente, né, ser grato pelas coisas que ainda não aconteceram, né? Exatamente. Isso é muito incrível, né? Você honrar o passado, ser grato pelo que você está vivendo, encontrar contentamento e satisfação no que você tem e Isso. conseguir também se mover para um estado de gratidão para atrair aquilo que você ainda É, não tem, que você gostaria de atrair para sua vida, né? Porque a vibração atrai vibração similar. Isso sim. é pura lei da atração e a gente começa a ver as sincronicidades acontecendo na nossa vida e a gente vai começando a ver as setas apontando, vai nessa direção e a gente vai se dedicando, vai se aprofundando e vai se transformando para ir na direção daquilo que a gente quer construir e atrair para nossa vida. Isso é muito legal. E você falou dentro dessa sua jornada, né, que a depressão veio e você teve o contato com a meditação. Então, como é que foi assim as primeiras experiências assim de autorrealizações pessoais, no sentido assim, aqueles momentos de insight, de ahá, de eureka, de você, caramba, eu não sabia. Às vezes é um aprendizado que hoje parece tão óbvio para você, mas no Uhum. passado foi aquela coisa, caraca. Você tem alguns exemplos desse? Tenho, é igual você falou, começou nesse vibrar para a gente conseguir atingir as coisas que nós precisamos, né? No início, a minha maior dificuldade era foco. Eu não tinha foco nenhum, foco zero.
Todo mundo sentava lá, cruzava as perninhas. Eu falei, essa posição tá machucando meu joelho, eu já não tô gostando. Ai, minhas costas, ai, minha Minhas costas perna. tá doendo. Eu já não medito. A pessoa quer que eu faça posição de lótus. É difícil. Aí eu falei, eu não posso sentar na cadeira, não. Aí começou, né? Tudo bem, fui aprendendo. E nessa da gente a ser grata pelo que nós temos e acreditar que aquela crença de não merecimento, né? A gente quebra ela. Então, a gente É. acredita que a gente pode ter. Então, nisso, eu tinha muito comigo que eu não merecia estar ali, ou eu não era bom o suficiente. Mesmo eu sabendo do meu potencial, das minhas capacidades, eu ainda achava, não, tem alguém melhor do que eu, e essa pessoa que vai resolver isso, não vai ser eu, não. Eu vou ficar aqui só se precisar fazer outra coisa. E a meditação, ela conseguiu trazer esse autoempoderamento para mim, né? E eu lembro que no início eu pensava, eu meditava naquilo, aí daqui a pouco vinha um amigo com uma fala muito parecida, vinha pessoas com problemas e eu, tipo assim, naturalmente conversava, porque eu tenho minha formação em psicologia, então eu consigo bastante orientar as pessoas em certos campos, né? Aí vem um amigo com uma causa, você tinha que voltar a atuar. Eu falei, não, mas eu nunca atuei. Não, mas você tem que atuar, então. E nesse processo foi entrando na meditação, aí encaminhou já a sua formação. Eu faço parte do business aqui, eu tenho meu próprio negócio, e eu estava naquela vibe de eu não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada. Uhum. Eu queria mudar de área já, porque como uma boa ariana, a gente se cansa se não tiver desafios. Eu já Uhum. estou 4 anos com a minha empresa, então já está tudo bem encaminhado. Eu pretendo deixar com uma pessoa de confiança e só administrar por trás Uhum. e entrar para meditação, para o autoconhecimento, por essa busca. Esse gosto de querer ensinar, ele surgiu então desses feedbacks, né, das pessoas que iam entrando no seu caminho e você ajudando Sim, de alguma maneira. sim. O fato de eu simplesmente falar, não, medita assim, eles não conseguiam. Aí eu falava, então segue fulano, faz essa prática. Aí a pessoa ainda tinha um bloqueio. Ah, não, depois eu faço, porque até então você tem aquela limitação, você não teve o primeiro contato. Aí eu Uhum. falei, então faz comigo. Aí comigo dava certo. Você, mas é só eu que tô aqui que tá certo? Eu sou o canal de energia, então. Que legal. Quando a pessoa está ali vendo você colocando sua energia, naturalmente ela consegue se conectar mais. Tem uma coisa que se chama entrelaçamento quântico, né? Quando a gente está no mesmo ambiente, eu percebo isso quando eu conduzo meditações em grupo. Parece que cria-se um vácuo quântico no lugar, porque tu conecta mais fácil. É aquela, Então, aquela provavelmente é isso. É aquela história, né, até da Bíblia que fala, né, onde tiver dois ou três chamando o meu nome, lá eu estarei, né? É bem Sim, isso. Quando a gente está reunido, cria-se uma energia da egrégora, né? Uma conexão ali entre todos. E aquela vibração do grupo faz com que a conexão seja muito mais rápida, assim. É muito diferente quando você está meditando sozinho, quando você está meditando num grupo, num retiro e tal. Agora a gente só está podendo fazer virtual, né? E infelizmente, né? Mas mesmo assim, quando a gente está todo mundo durante o mesmo período, numa semana, meditando, a energia também fica mais latente, você sente mais a energia, né? A conexão fica mais íntima. Porque também tem um aspecto mental, motivacional, né? A pessoa se motiva a se sim. puxar a fazer, né? E aí tem essa parte energética que é meio difícil de mensurar, a gente só sente e não dá para dizer, né? E tem que ter sensibilidade porque é de uma sutileza que quando a gente está muito aqui na cabeça, no mental, a gente não consegue perceber essas nuances. Mas é interessante. Aí você começou a ajudar as pessoas e é muito legal, né? Quando a gente ajuda alguém, as pessoas dão feedback, parece que Sim. dá uma alegria, mas é uma alegria diferente, né? Que vem com uma realização, né? Sim, aí você começa a pensar, fala, gente, eu preciso voltar a fazer isso mesmo. É isso que faz a chama do coração arder.
Porque no ramo que eu tô hoje, eu proporciono o serviço sai feito, sai bem feito, sai com qualidade, eu recebo bônus por aquilo e tá tudo bem. O meu cliente é grato pelo meu apoio, mas eu preciso ter, acho que a parte emocional mesmo, é o que estava faltando. É verdade, é interessante você, quando está nesse trabalho de ajudar o próximo, porque de fato, como você disse, seu business, de certa forma, você está prestando serviço para alguém e a pessoa está saindo feliz, está saindo satisfeita com o trabalho e dá feedback. Mas eu não sei, esse trabalho que a gente ajuda a pessoa nas suas questões emocionais, nas suas questões mentais, psicológicas, é um trabalho que é muito enriquecedor para a nossa alma, né? Porque a Sim. sensação é que você está causando um impacto muito grande na vida daquela pessoa. E às vezes, quando você começa a desanimar, vem alguma pessoa, tu ajuda, ela te dá um feedback, tu fala, nossa, volta aquela chama, aquele calor no coração. Não, esse era o pensamento que eu tinha lá no passado, quando eu dava aula. Hum, Eu falava, esse vai ser o ano que essa criança, que esse adolescente vai ter de diferente na vida dele. A minha missão é fazer o melhor ano da vida dele. Porque eu conheço a realidade, eu estava dentro da realidade, eu vivia a realidade. Aí, entre os meus amigos de trabalho, eu era taxada como a diferentona, a que hum, queria mudar o sistema, que a gente estava ali e ganhava pouco, não tinha que fazer nada disso. Mas existe a paixão pela missão, né? E exato. a minha missão sempre foi fazer o bem às pessoas sem esperar nada. E Uhum, quando a meditação veio na minha vida, eu me senti tão bem, me fez tão bem, que eu falei: não, você também precisa fazer. uhum, Tira esse rótulo de que não é coisa de zen, é coisa de gente da paz, porque você também precisa. E foi o que aconteceu quando eu descobri a parte científica uhum, durante a formação, né? Eu falei assim, não, eu sou um pouco cética. uhum. Aí eu falei, por que isso acontece? Aonde isso gera? E foi isso que me deu ainda mais, digamos, o tesão em querer participar, em querer fazer. Uhum. Eu estava até falando também com o Mário ontem dentro dessa pegada, que como é importante às vezes a gente dar informação, né, embasada para a pessoa colocar, assinar um significado daquilo que ela está fazendo, né? Porque assim Uhum. ela consegue, opa, então eu estou fazendo isso porque tem um benefício X, Y, Z. Aí a pessoa consegue se dedicar e mergulhar no processo. Parece que ela abre mão do controle do ego, né? Quando ela Sim. vê as evidências daquilo de alguma maneira, né? Não, é porque você ser um guru e ficar lá no monte meditando é uma coisa, agora você meditar nessa vida louca que a gente segue é totalmente diferente. É verdade, é uma coisa que eu falo muito também. Eu até fiz uma live inteira sobre isso, que é muito fácil você buscar iluminação lá em cima, né, da montanha, se isolando do mundo. Eu quero ver você Sim. buscar aqui, na vida real, aqui, né? Aqui que está o grande desafio, as relações, os conflitos, o estresse. Aqui que é hard você buscar iluminação, né? Eu tenho alguns amigos próximos que eles perceberam que eu mudei e tudo, só que eu, tipo assim, eu não mudei nada. Tô o quê? Tô tentando perder peso, é isso? Aí a pessoa, não, você tá, sei lá, parece que você brilha. Aí eu falei, tá bom, já tenho um negocinho para você. Aí você lançou o segundo retiro, o segundo experience. Aí eu Hum, mandei o link para todo mundo. Falou, ó, segue, segue, faz. Aí o pessoal mandou ontem para minha mensagem. Nossa, mas aquelas respiração é muito difícil. Trava daqui, respira dali, prende daqui. Eu falei assim, é seu primeiro impacto, né? E eu é. já vinha participando das lives anteriores, então eu já tinha um pouquinho de controle. Uhum, Aí eu comentei, eu falei, não, faz o que o seu corpo se aceita, não deu para segurar a respiração, respira de novo e continua. Perdeu o foco, volta ali. Não é porque perdeu o foco você tem que parar, não. Não é uhum. porque doeu o corpo que você para.
se ajeita de novo e continua. É, verdade. E o pessoal que eu indiquei mandaram feedback para mim, disseram que foi muito bom, muito intenso. Ah, que legal, fico feliz. Isso é muito legal, né? Essa egrégora que a gente vai criando e, acima de tudo, pessoas como você, que vão saindo ainda motivadas, né, a ajudar outras pessoas também, no sentido de buscar também se formar, se qualificar para ensinar outras pessoas e ajudar. Isso é muito legal, eu me sinto muito, muito feliz e honrado, porque quando eu comecei a ensinar meditação, ai, gente, minha família, meus amigos me chamavam de maluco. Como é que tu vai viver? Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai ganhar dinheiro ensinando a meditação? E eu falava, eu só sentia, sabe, que a meditação ia se tornar the thing, né? A coisa, o boom um dia. Eu só sentia, eu sabia. Porque eu vim daquele boom do coaching, né? Da programação neurolinguística, da hipnose, me ajudou muito, muito, muito. E até hoje eu ainda uso alguns recursos que eu aprendi junto com a meditação, para mim e para as pessoas também, que eu tenho a honra de ajudar com o meu trabalho. Mas eu percebi assim que estava faltando alguma coisa em todos aqueles livros que eu lia sobre hackear a mente, tudo que eu lia sobre essa coisa só que no nível mental, eu sentia que estava faltando algo. Foi aí que eu encontrei a meditação, que foi a chave ali, que ligou a parte da energia e me conectou com as minhas emoções de uma maneira que eu nunca tinha me conectado. Porque até certo ponto, o que eu tinha de conhecimento de emoção era a tal da inteligência emocional. Ou seja, colocar inteligência até nas emoções, né? Sim. Sendo que a inteligência é uma coisa da mente, né? E o corpo, ele tem uma coisa que é a sabedoria do sentir. E eu aprendi a inteligência emocional numa escola que também era da própria meditação, que é o mindfulness, mas que vinha com a proposta de controlar as emoções. E quanto mais eu tentava controlar as minhas emoções, mais elas saíam do controle. Eu tô falando, essa foi a escola que eu aprendi. Tem outras escolas que são mais dessa pegada que eu fui aprendendo a viver e ensinar, que é a de você fazer as pazes com as suas emoções, de você acolher as emoções, de você sentir o que precisa sentir e deixar ir embora, né? Aí caiu a ficha para mim, foi nesse momento. Você falando sobre esse processo, eu lembro que no meu processo de autoconhecimento eu passei por 3 coaches e uma psicóloga com coaching em vida. Não é desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu não me sentia conectada. O coach começava a falar, não, porque você tem que ser assim, você tem que falar assim. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Porque seu pai e sua mãe fez isso no passado, eles eram doentes, eles tinham problema. Eu falei, não, como é que eu vou chamar meu pai de doente só porque ele largou minha mãe? Por que eu vou chamar minha mãe de doente? Porque ela me falou algo que eu guardei até hoje. Assim você não está honrando o papel deles na sua vida. Sim. Aí foi nessa que aí cada um falava uma coisa que eu não gostava, eu ia e parava. Aí passavam uns 2, 3 meses, aparecia um coach diferente, um processo diferente, eu, vou tentar. Aí eu parava. Aí o último foi com uma psicóloga. Ela começou a ser muito invasiva na minha vida. Falei, não quero falar disso com você. Fui e parei também. Aí logo em seguida... Como uma boa ariana. Aí logo em seguida eu comecei a conhecer as meditações. E vinha os processos de cura interna, fazendo um spoiler. Você com você mesma, né? Você com o seu próprio barulho interno. Porque eu falei assim, não, passei por 5 profissionais diferentes. As mesmas coisas que ele falava, eu falei assim, eu sei disso porque eu já estudei. Mas eu preciso saber como que eu vou fazer isso em mim. Aí, o primeiro impacto com a meditação, eu falei, opa, isso aí me lembrou no passado, me trouxe isso, vamos aprender a trabalhar isso. E foi nisso. A principal ideia foi aprender para me autocurar e eu curada, né, que a gente nunca está 100%, poder ajudar o próximo. Isso é muito legal, né? A minha cura é a sua cura, como fala, acho que é no Ho'oponopono, no Reiki, eu não lembro agora. Que é essa ideia, né? Eu me curo
E a minha cura ajuda a curar as outras pessoas, né? Sim, Porque não exatamente. faz sentido um curador não estar também dedicado continuamente ao seu próprio processo de cura. E quando eu falo curador, não, na verdade, a gente não está curando ninguém, isso eu sempre falo, né? Até na formação, falo Uhum. nas lives. A gente só está sendo um instrumento, a gente está sendo uma ferramenta que está ajudando a pessoa a ativar a capacidade de autocura dela. E por Sim, isso, né, nós somos, vamos dizer, curadores. Mas até é isso, a gente, aqui no Brasil, curandeirismo é crime, né? Então a gente não pode falar que cura ninguém. é Porque é verdade. ética profissional, por questão mesmo de não iludir ninguém. Porque se você chega e fala assim, eu sou um João das Couves, para não citar o nome, Uhum. que eu vou encostar em você e vou te curar, isso é curandeirismo, isso é crime, tá? Isso é Sim, crime. E eu tô falando isso aqui para todo mundo, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas ninguém cura ninguém. A cura está dentro de você. Sempre esteve, sempre estará. Para vocês que estão acompanhando a gente aqui na live, veja o exemplo da Paula, né, que foi procurar cura dentro dela. E quando ela encontrou a cura dentro dela, ela se tornou motivada, inclinada a ajudar as pessoas a também enxergar a cura dentro delas. Então, no final das contas, é como a gente fosse só facilitadores, no final das contas. Mas a gente precisa também ter lidado com as nossas próprias dores e sofrimentos para a gente saber o caminho para indicar a pessoa com amorosidade, com cuidado e também embasamento, né? Conhecimento sobre o assunto, né? Porque a gente viveu também. exatamente. Eu não sei se esse Soma está seguindo o mesmo roteiro que eu participei, mas a aula 2 é a melhor, gente. A gente mudou um pouco, tá? A gente mudou Sim, um pouco, mas a gente está seguindo a mesma linha de raciocínio. A gente regravou as aulas, a gente deu uma melhorada nas meditações, a forma de entregar o conteúdo. Então, mas assim, a estrutura do conteúdo não mudou, não. É a mesma base. A aula 2 acho que é a farmácia interna, né? Ativando a farmácia exatamente. interna. É, Ali foi, acho que, o meu ápice. é. Foi o trauma mais profundo que eu tinha, assim. Eu consegui me libertar. Eu dei espaço a ele na minha vida. Porque até Uhum. então, algo que aconteceu na minha vida há 15, 17 anos atrás, eu preferi esquecer de tão profundo que foi e viver como se nada tivesse acontecido. Porém, Uhum. nosso corpo guarda as emoções, né? E nessa prática foi quando ele veio à tona, assim, e eu consegui me auto-perdoar por isso. Olha, que legal. É um processo lindo, lindo, lindo. E é engraçado, porque é uma coisa que você tinha bloqueado, não é isso? Na sua Sim, eu já nem lembrava mais que existia algo que nem eu, tipo assim, eu deixei ele trancadinho lá Uhum. e não fazia parte mais. Quando você estava ali no processo da meditação que veio, naturalmente tu deve ter sentido um pouco de dor ali naquele momento, né? Doeu, doeu, Deve eu ter vindo alguma chorei. emoção. Sim, o meu corpo todo tremia, eu chorava descompassadamente. E como a gente estava falando dos insights, dos estralos da vida, nesse processo eu já conheci um grupo de mulheres também, as Female Healers. Ah, que legal. Aí eu entrei em contato com elas e elas me ajudaram muito nessa parte também, que era uma causa pessoal, era um processo meu como mulher, que eu tinha Sim. bloqueado comigo, um trauma meu. Aí eu conhecendo elas, elas me ajudaram, são ótimas também, são pessoas Hum, maravilhosas. que lindo. É a Nevenka Garcia e a Camila? Gente, isso. Ah, que legal. Adoro elas, adoro. Muito legal o trabalho que elas fazem. A É, Nevenka eu conheci numa live sua. ela é maravilhosa, né? Aquela pessoa tem uma energia que você olha assim, meu Deus, Sim. olhando para ela, ela falando, você fica assim, igual um bobão, assim, ó. Uhum. Elas são uns doces. Elas são os doces, tem uma energia tão amorosa, né? Tão acolhedora, e como Muito. mãe mesmo, né? É o princípio de womb mothers, né? De É, mães do útero mesmo, de você acolher, de você abraçar, dar essa amorosidade. Eu aprendi muito isso com elas também,
Porque o homem também pode ter essa energia feminina. O homem Sim, deve cultivar essa energia feminina, né? O homem pode e deve. Na verdade, todos nós temos que equilibrar essas energias, né? Masculina e feminina em nós, porque nós somos partes disso. Afinal de contas, sim. nós vemos da união, né, de um homem, de uma mulher, e todos nós temos essa dualidade. O equilíbrio é o que coloca a gente no nível funcional de saúde, né? E o Uhum. desequilíbrio é o que nos coloca no nível disfuncional. Eu Então, mesma, eu percebi que a minha masculinidade estava muito mais alta que a minha feminilidade, uhum, porque eu, como eu disse, acreditava na minha capacidade, no meu potencial, então eu ia, executava, e uhum. tarefas que outras pessoas poderiam fazer, no caso, meu marido, meu esposo, eu deixava, não, deixa que eu faço, eu resolvo, e ele foi vivendo em segundo plano. É, Aí é onde eu aprendi, eu falei, não, eu sei que eu tenho a capacidade, mas isso aqui é seu, não vou fazer isso não. aí. É isso aí. Isso é legal, porque, de certa forma, esse autoconhecimento, porque é autoconhecimento, porque se você se Sim. percebeu pegando alguns papéis do homem, né? Isso é interessante porque, às vezes, é um termo que a gente usa, né? Muitas vezes as mulheres que. É porque tem toda uma pressão da sociedade mesmo, né? Uhum. Uma sociedade paternalista onde você não pode sentir, onde você tem que ser forte, você não pode se mostrar vulnerável, porque senão você é fraco, você tem que ser a mulher de negócios, e a mulher de negócios tem que ser mais forte que o homem de negócios, porque geralmente os homens não levam a Sim. sério. Aí isso vai cultivando uma energia masculinizada na mulher. E às vezes as mulheres ficam mais masculinas, não no sentido de deixarem de ser femininas, nem nada, mas no sentido de tomar ação, de tomar iniciativa em tudo e não deixar espaço, às vezes, para o parceiro fazer algo. E isso vai castrando quimicamente o parceiro, né? Sim. Porque a mulher começa a tomar um papel dentro da relação que a gente tem que dividir para que os dois se sintam ali como parte integrante do relacionamento, né? Uhum. Então, isso é muito comum nessa abordagem da energia do sagrado masculino e do feminino. A gente honrar, né? Honrar, entender o que é a energia feminina e perceber, eu tenho isso em mim, entender o que é a energia masculina, honrar também e dar espaço para as pessoas interagirem nessas energias à nossa volta também, né? Sim, sim. É um caminho fascinante, né? Que tu descobre uma coisa, vai descobrindo outra e vai. Isso, como a Quitéria usa esse termo, a cebola, uma É, casquinha de cebola, a gente é, vai só descobrindo. exatamente, é muito lindo. É um caminho sem volta, que é Exatamente. como aquela metáfora, né? Que eu já usei em algumas lives, até inspirado mesmo na Quitéria, né? Numa visão que ela teve de você estar numa escuridão e você não conseguir ver saída daquele buraco que você se enfiou. Às vezes você está no fundo do poço e você não consegue ver uma luz, você não consegue ver um caminho, você não consegue ver para onde ir. Aí, de repente, você vê uma luzinha no fim do túnel. Mesmo que seja bem fraquinha, você já vê pelo menos uma direção para ir. Aí você começa a ir para a direção daquela luz. De repente, você entra na tal da luz. E você se sente tão bem que quando você olha para trás, você sabe que aquelas sombras ainda estão dentro de você, Uhum. que aqueles barulhos ainda estão ali para você lidar com eles. Mas a luz é tão boa que você fala: eu não quero mais voltar para a escuridão, eu não quero mais voltar para as sombras, para as trevas, eu quero continuar seguindo em frente. Então, por isso que eu falo, é realmente um caminho sem volta. Às vezes a gente dá uma tropeçada, né? Dá uma desanimada de meditar, dá uma parada, mas a gente já viu a luz, a gente sabe que para voltar, o caminho não é lá fora, não é comprando uma casa nova, não é Não. procurando o coach pica das galáxias, não é encontrando o guru no topo da montanha, não é recebendo um toque de cura na cabeça de alguém. A gente sabe que no final das contas o caminho e as respostas estão dentro de nós. E isso Sim. não é desmerecendo o trabalho de ninguém, mas a gente precisa, e às vezes as pessoas até falam: ah, mas o Gabriel está desmerecendo o trabalho de alguém. Na verdade, não. Eu estou querendo te empoderar, gente. Eu estou querendo mostrar para vocês que o caminho está dentro de vocês.
vocês já têm tudo que vocês precisam para viver o legado de vocês. E o que vocês não têm já está a caminho. É só acreditar, confiar em si mesmo, agarrar na fé em si mesmo e em algo maior. E esse algo maior, o Deus, o divino, o universo, ele também está dentro de você. Você não vai encontrar ele lá fora. Então, isso não é desmerecer o trabalho de ninguém. No final das contas, é criar merecimento e entregar de volta na mão das pessoas o poder. É isso que a gente faz nesse trabalho, né, Paula? Exatamente. O poder está na gente. A gente tem que acreditar. O primeiro passo é a gente acreditar que vai acontecer, porque você também não adianta você entrar na meditação bloqueado, né? Acreditando que não, eu só vou fazer isso aqui, vou respirar 5, soltar 1 e tá bom. Não, tem que estar acreditando. Não vai vir de primeiro momento, com certeza não. A gente não vai ver luzes, estrelas, chamas e fogos de primeiro encontro, mas aos poucos eu garanto que vê. E aí começa a ficar maluco o processo. Aí que a gente fica maluco mesmo. Fala, não quero voltar para o escuro, não, eu quero essa luz. Aí o pessoal começa, né? Aí daí vai para várias linhas. É engraçado que quando as pessoas entendem a coisa da energia, da vibração, aí elas começam a se abrir para várias linhas, né? Linhas da espiritualidade, que eu digo. Aí daqui a pouco a pessoa tá, sei lá, se interessando em cristais, tá se interessando em sei lá, círculo de mulheres, vai se interessando por tantas coisas que vão gerando outras curas. E você tem tantas coisas que você vai se reescrevendo e se redescobrindo em novas ferramentas. Eu virei a louca dos cristais, né? É mesmo? Todo canto tem um. Ai, que lindo. Adoro também. Aqui em casa também, a gente é os loucos dos cristais. Tem tudo. Eu sinto uma inveja linda dos das quitérias. A quitéria tem uns maravilhosos. E é engraçado, tem todos os cômodos. Não tem um único cômodo aqui em casa que não tem uma pedrinha. Todos. Em casa tá assim também. Até no banheiro a gente tem. Aí a gente começou a ler sobre, um pouco, né? Ainda não se aprofundou, mas eu tenho lido um pouco sobre Feng Shui, né? Que é o fluxo da energia dentro de casa, que usa muitos cristais, mas também tem muito a ver com, por exemplo, a posição da parede em relação à porta do banheiro. A porta do banheiro não pode ficar aberta, que por lá passa muita energia ruim dos outros, ainda mais quando você mora em apartamento. Várias coisinhas assim que você vai criando uma harmonização de uma energia muito louca em casa. Sim. Parece que as coisas começam a fluir, ficar mais leve, você se sente como se você estivesse na sua caverninha, tu não quer sair da sua caverninha por nada, né? Não, e eu vivo uma guerra pessoal em casa, porque meu marido fala que tudo isso é bobagem. Ele não acredita em nada. Tudo bem, é o processo dele, né? E eu desisti. Eu falei, eu não vou abrir seus olhos, esse é seu processo. Só que ele fala, não, o bom é que você tá bem tranquila. Eu tô gostando, pode continuar. Se pra você tá fazendo bom, continua, que pra mim tá bom. Que bom que ele reconheceu isso. Sim, ele falou, não, quando você começou nessa vibe aí, tá fazendo bem pra você, então pode continuar. Aí ele já respeita. Teve um dia que eu tava meditando, eu coloquei um note na porta, falei, em meditação. Aí terminou, eu vim para a sala, ele falou assim, você acredita que eu li em manutenção? Sim, estava em manutenção da minha mente. É isso mesmo. Falei, é isso que também estava escrito, exatamente, em manutenção. Falou tudo, Paula. A meditação é uma manutenção diária, né, da nossa mente, da nossa energia, das nossas emoções. É que nem escovar o dente, né? A gente faz a manutenção dos dentes todo dia para ficar bonito, para não dar cárie. A mesma coisa é a mente, o corpo, né? A nossa energia. A gente tem que cultivar todo dia. E você conseguiu, então, realmente transformar a meditação num hábito para a sua vida. Sim, virou um hábito. Regularmente. Às vezes, quando a gente acorda um pouquinho atrasada, não consegue, mas no final do dia vai ter uma meditação ali. Hoje ele já respeita. No início ele me chamava, Paula, vem aqui, não sei o quê. Aí eu já coloquei a nota lá em manutenção. Aí agora ele respeita. Tem meditação que é mais longa. Ele fala, você estava em transe hoje? Eu falei, tava. O bom é que ele não me atrapalha, mas é o processo, né? A gente tem que respeitar. Tem que respeitar. A
A Debu aqui, ó, eu não tô conseguindo ler porque é um nick no Instagram, botou aqui. Eu também, meu marido é contra tudo. Existe uma diferença entre não concordar e ser contra, tá, pessoal? Não concordar é como, por exemplo, o marido da Paula, que não entende, logo não concorda, mas respeita e te dá espaço para fazê-lo, né, Paula? Sim, E dá teu espaço para você fazer isso. Isso é respeitar o espaço do outro, né? Agora, ser contra, aí entra na linha daquilo que a gente chama de tóxico, né? Até certo ponto, dependendo do nível disso, começa a se tornar até abusivo. No sentido da pessoa chegar, aí eu estou falando para a pessoa que mandou comentário no Instagram, e caso alguém esteja se identificando com isso, num ponto que a pessoa começa a falar para você, não, você não precisa fazer isso é palhaçada, e começa a diminuir sua crença. uhum, Ou, como já eu recebi um depoimento uma vez numa live, que a aluna chegou toda feliz para a mãe dela. Ai, mãe, eu tô meditando, tô me sentindo tão bem, tô tão feliz. Aí a mãe dela, tipo assim, toda grossa, toda seca, falou assim: não mudou nada em você, não. Você tá a mesma coisa. ai, Isso tira a nossa energia, né? Nos desmotiva. A gente não pode deixar essas pessoas que são contra ou que não estão nos apoiando diminuir a nossa energia, porque elas estão no processo delas. No final, todos são anjos buscando a evolução. Todos nós estamos nesse caminho e cada um tem o seu tempo, a gente tem que respeitar. Mas a gente também tem que saber o que é bom pra gente e, desculpe o sim, termo, começar a cagar para a opinião do outro, né? Começar a se lixar para a opinião do outro no sentido de, se a pessoa está falando uma coisa que está te desmotivando, está fazendo você não acreditar mais em você, tá te diminuindo de algum ponto, você tem que chegar e olhar para essa pessoa, honrar ela e não responder e falar para si mesmo. Tá tudo bem, é a opinião dela. Eu acredito, eu sinto isso, vou continuar coerente com o meu caminho, porque muitas pessoas se auto-sabotam e vão se diminuindo por causa de parceiros, de familiares, de pessoas que não apoiam, né, Paula? sim, exatamente. Uma coisa é a gente, no termo que você falou, vamos se lixar, vamos cagar por eles. A gente respeita eles como pessoas, como ser humanos, porque nós estamos em alto processo, né? E eles ainda não, eles estão dormindo. O termo, nós estamos acordados, eles estão dormindo, eles vivem aquele sonho deles fechado. E nesse momento a gente não tem que sabotar nós mesmos por causa disso. A gente tem que acreditar que nós conseguiremos também e tenta. E também não adianta a gente querer bater de frente. Falar, não, essa é a minha verdade, você tem que aceitar ela. E é isso que funciona. A gente tem que arrumar um equilíbrio, um espaço que a gente consiga equilibrar tudo, porque tudo em equilíbrio. Tudo é equilíbrio, no final das contas. Vai ter certas situações, como foi o meu caso, que às vezes a gente vai ter que mudar o ambiente, né? Se afastar de Sim. pessoas, se afastar da família, porque a gente às vezes precisa encontrar a nossa cura. E Uhum. muitas vezes o ambiente ele não nos deixa. Tem um meme que eu fiz há muito tempo que o pessoal super se identificou, que é engraçado, é tipo. É, o terapeuta, mal trabalhão ali, fazendo aquele alinhamento do solo de cimento, né? Quando você faz um piso de cimento, aí vem aqui, faz aquele acabamentinho, deixa tudo lisinho, né? Sim. Aí o terapeuta fazendo assim, passando, deixando lisinho, mal trabalhão, o cara pendurado de cabeça para baixo para deixar o negócio lisinho. Aí vem um gato assim correndo, aí assim escrito família, A pisando família. e fazendo buraco em tudo. Às vezes é necessário, tá? Mas a gente pode encontrar a cura, e quando chega um ponto que as relações elas não estão se suportando no mesmo ambiente, dá para você amar, honrar e respeitar essa pessoa de longe, né? Aconteceu comigo isso. Eu tive um relacionamento sempre muito difícil com a minha mãe. Com o meu pai, a gente teve aquele estágio de eu bloqueio, eu te amo porque você é meu pai, mas tá bom, você no seu lugar, eu no meu. Já a minha mãe era uma pessoa que ela tinha que dar o palpite dela, ela tinha que dar a opinião dela,
e geralmente ela não pensava nas palavras que ela falava. E quem escuta, quem absorve, guarda. Então a gente vivia em conflitos. Eu até falava para ela, a gente que era inimiga em vida passada e a gente tem que se conviver hoje como mãe e filha, não é possível. Porque é 2 fios desencapados. Tá dando Falta curto. isso. Aí quando eu vim embora, nossa, a gente parece tipo melhores amigas. Ela me liga para fazer fofoca das pessoas, ela fala, vou te contar, menina, você não sabe o que tá acontecendo. E, tipo, 25 anos vivendo lá, do lado dela, isso nunca aconteceu. Uhum. Então, a distância às vezes faz bem. Exatamente. Ela ajuda a curar feridas que estão abertas, que às vezes quando a gente está ali junto, é como se a gente tentasse curar um machucado com o espinho ainda ali enfiado e você colocando o band-aid curativo por cima. Não cura. Você às vezes precisa tirar o espinho, deixar ali o machucado através dessa distância cicatrizar para realmente curar a relação. Porque se porventura vocês voltassem a conviver hoje, talvez o nível de tolerância estaria muito melhor e muito maior. Com certeza. Não dá para dizer, porque também você fez o seu trabalho interno para também ser mais tolerante. Sim, perdoei o passado, aceitei as coisas como deveriam ser. Isso aí. Que lindo. Maravilha. Bom, você gostaria de deixar uma mensagem final aí para motivar a galera a participar do Soma Experience? Quem ainda não está participando, você gostaria de deixar um recado? Eu acho que as últimas palavras é se joga de cabeça, sem julgamento, sem rótulos e tenha fé que tudo é possível. Nós somos incríveis, nós somos o universo. O poder está em nós. É isso aí. Gratidão, Paula, pela oportunidade que você nos deu aqui Gratidão. contar a sua história. Nos sentimos honrados, porque foi a sua primeira live, né? Então, vai ficar, né? A gente já está na tua história, né? A gente Tô que tá... morrendo de vergonha, gente. Tá tudo bem. Eu senti eu sei que você é bem mais expansiva, porque eu já tive outros contatos com você. Senti você um pouquinho mais tímida, mas tá tudo bem. Foi muito bem, parabéns. E parabéns por ter ido com medo mesmo, né? A gente até brincou quando eu mandei mensagem para você no domingo, você falou, tô com medo. Eu falei, vai com medo mesmo. Verdade. Gratidão, Paula. Fica aí, então, pessoal, o recado, o depoimento da Paula para inspirar, para motivar vocês, que no final das contas, as respostas, o caminho, a cura está dentro de vocês. É isso que a gente está tentando relembrar vocês. É isso que o depoimento da Paula, a história da Paula e tudo que a Paula disse sobre cura interna, sobre farmácia interna, sobre olhar para dentro de si mesmo, no final das contas, o seu corpo já sabe isso. A sua alma já sabe isso, a gente está aqui só tentando relembrar. E se tudo isso que a gente falou tocou seu coração, você sentiu verdade nisso, porque é a nossa verdade, mas pode ser que não seja uma verdade para o seu coração, para o momento que você está vivendo. E a gente honra e respeita o seu processo. Mas se permita viver uma nova experiência, se permita participar desse movimento. Tá aí o link na tela para vocês do Facebook, do YouTube, do Instagram. É só vocês digitarem no navegador bit.ly/SomaExperience. E vocês que estão acompanhando a gente no Instagram também tá aí no comentário fixado. Também tá o link na bio do meu perfil, é só ir no meu perfil, naquele link que fica na biografia do perfil. O primeiro link lá na árvore de links tá lá. O segundo Soma Experience. Não deixem de se inscrever e viver essa experiência. E como a Paula deixou um recado que é muito valioso, porque eu falo isso o tempo todo, porque nos livra da expectativa. A expectativa é a mãe de todas as frustrações, né? Então, se você, eu tenho que ser perfeito na primeira meditação, eu tenho que sair incrível na primeira meditação. Não é assim, né? É um processo, é como treinar qualquer coisa na vida. Você não é bom de começo, você vai aprendendo. Ninguém nasceu sabendo ler e escrever, ninguém nasceu sabendo correr. A gente teve que ir aprendendo, né, o beabá, a gente teve que aprender a engatinhar, e assim é a jornada da vida, e não é diferente com a meditação. Então, se permita viver a experiência e persistir no processo para você sentir tudo isso. Como a Paula falou, se joga, se solta, relaxa,
sente a experiência e cola com a gente. Hoje à noite tem encontrão no Facebook com meditação ao vivo, mas só no grupo secreto do Facebook para quem está inscrito. Quem não se inscreveu ainda, colhe já. Gratidão é a palavra a todos pelo carinho e suporte. E lembre-se, vocês não estão sozinhos. Somos todos um. Até mais!